Alô. Oi. Parece, tá? Alô. Tá saindo, né? Oi. Olá. Oi. Saindo o som? Tá, né? Tá baixo? Tá um pouquinho baixo. Aumentar. Alô, testando. Alô. Agora melhorou. Tá ok agora? Acho que tá bom, né? Bom, meu nome é Paulo. Eu sou atualmente Debian Maintainer, ou seja, mantenedor de pacotes no Debian. Eu vou fazer uma apresentação aqui com o título O Projeto Debian Quer Você. Eu vou considerar que você já sabe o que é Debian. Então eu não vou contar aqui a história como o Debian surgiu, quais os nomes das versões do Debian e tudo mais, porque existem várias apresentações sobre isso. Eu vou focar realmente em como cada um pode contribuir com o projeto. Se vocês quiserem ver outras apresentações mais básicas sobre o Debian, como eu falei sobre a história, o nome das versões, como que funciona o desenvolvimento, vocês podem acessar o site debianbrasil.org.br/apresentações. Lá vão ter vários slides mostrando todos esses detalhes que o pessoal já fez em outros eventos. Qualquer pessoa pode contribuir com o Debian, isso é o mais importante, independente do seu nível de conhecimento técnico ou não. Quando você começa você pode contribuir de forma anônima, né? Você pode contribuir e não se registrar em nenhum local, não ter nenhum registro do que você faz. Mas você também pode se registrar numa página chamada Contributors, no site oficial do Debian, para que toda contribuição que você fizer fique lá registrada. Isso pode ajudar no futuro, quando você quiser se tornar um desenvolvedor Debian oficial, o pessoal que vai analisar o seu pedido vai olhar essa página e vai ver tudo que você fez em prol do Debian nos últimos tempos. A minha página, por exemplo, está no contributors.debian.org/contributors/phls-guest. Como eu não sou desenvolvedor oficial, eu ainda não tenho uma conta oficial, por isso o contribuidor não oficial sempre tem esse guest vinculado ao nome. Depois que você se tornar um contribuidor registrado, que você tiver lá o seu login no site do Debian, você pode, com o tempo, solicitar para você se tornar um mantenedor de pacotes Debian, que é o chamado Debian Maintainer, que no momento é o meu status junto ao projeto. Tem várias orientações sobre como se tornar um mantenedor de pacotes na wiki oficial do Debian, wiki.debian.org/debianmaintainer. Depois de se tornar um mantenedor, o próximo passo é você tentar ser um desenvolvedor oficial, chamado Debian Developer. O Debian Developer, ele tem permissão para fazer o upload de pacotes. O Debian, chamado DD, né, o Debian Developer, ele pode atualizar e criar, tanto atualizar como criar novos pacotes no Debian e fazer o upload do pacotes para o repositório oficial. Mas se você não quiser trabalhar com empacotamento, você pode se tornar um Debian Developer não upload. Ou seja, você é um desenvolvedor oficial, mas que não tem acesso a subir pacotes oficiais. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre essa diferença, mas basicamente, por exemplo, se você contribui com traduções e com o desenvolvimento de artes gráficas para o Debian, tudo aquilo que não envolve ser um empacotador, você pode ser um Debian Developer não upload. Tem uma palestra do Heriberto. O Heriberto é um desenvolvedor Debian aqui de Brasília e que ele explica bem como se tornar um DM ou um DD. Vocês podem acessar o site dele e ver lá os slides que ele explica bem como seguir esse passo. O que é necessário para se tornar um desenvolvedor Debian ou um mantenedor de pacotes. Tem todo um passo a passo, a parte burocrática que você tem que fazer, os conhecimentos
que você tem que ter para seguir esse passo. Bom, a principal forma de contribuir com o Debian é fazendo um empacotamento. É você pegar um software livre e prepará-lo, fazer um empacotamento para que ele possa ser colocado no repositório oficial. Isso exige um conhecimento técnico, não tem como você desenvolver pacotes Debian sem ter um conhecimento técnico mínimo, isso é especialmente para saber mexer com shell script, com linhas de comando no GNU Linux. Isso realmente é necessário. Isso não exige que você saiba uma linguagem de programação. Mas se você souber linguagens como C e Python, isso vai te ajudar bastante. Especialmente C. Se você fizer pacotes, como eu comentei antes, você pode se tornar um desenvolvedor Debian com permissão de uploading, de subir pacotes. Mas essa forma de contribuição não será o foco aqui dessa palestra. Porque também, como eu falei, existem várias palestras sobre esse tema. A melhor referência sobre como se tornar um desenvolvedor Debian é acessar novamente o site do Heriberto, no endereço debian.net.com.br, e lá vocês vão encontrar vários vídeos tutoriais que ele fez, ensinando um passo a passo de como ser um desenvolvedor Debian. Ele fez uma série de vídeos que estão no YouTube, e que ensinam um passo a passo para você aprender a ser um empacotador, aprender a trabalhar com terminal na distribuição Debian GNU Linux. É bastante tranquilo de fazer. Você pode estudar esses vídeos e depois solicitar ajuda ao Heriberto e a outros desenvolvedores brasileiros para poder aprimorar esse conhecimento. Se tudo der certo, você segue um passo de se tornar um mantenedor e depois se tornar um desenvolvedor oficial. Bom, o primeiro passo, então, aí para quem não tem tanto conhecimento técnico para se tornar um desenvolvedor, um empacotador, ou para quem não quer se tornar um empacotador, o primeiro passo é instalar o Debian. Você tem que ser um usuário Debian. Obviamente, você tem que ser um usuário para poder ter conhecimento como que o Debian funciona ali no dia a dia. Se você é um usuário de outro sistema operacional, como por exemplo o Windows, você pode instalar o Debian paralelamente ao Windows. Você não precisa, se você não quiser, você não precisa remover o Windows para instalar o Debian. Você instala o Debian e quando você vai inicializar a máquina, o computador, você escolhe se você quer ir para o Windows ou se você quer ir para o Debian. Se você for para o Debian, você vai usar normalmente, sem nenhuma interferência com o Windows. Mas o principal passo é instalar o Debian. Para quem quiser instalar e não tiver conhecimento, o pessoal ali na bancada está ajudando a instalar, o pessoal aqui do FliSol de Brasília, eles estão fazendo um Install Fest, em que você leva lá o computador, o notebook, e eles instalam Debian para você. O principal site onde você acha as distribuições Debian para baixar é o debian.org/cd. Apesar de estar CD, lá tem várias versões de como você pode baixar, DVD e outras formas. Tem um site amigável chamado get.debian.net, em que você já cai diretamente para baixar a sua ISO. E aqui no Brasil tem um espelho oficial, tem uma cópia oficial do Debian, que está lá em Curitiba, que é onde eu moro, inclusive, que é no debian.c3sl.ufpr.br. Teoricamente, se vocês baixarem de lá, o download vai vir mais rápido do que se você baixar de um mirror fora do Brasil. Ao instalar o Debian no seu computador ou notebook, você primeiramente vai estar testando o instalador. Então, às vezes, pode ser que aconteça algum problema no instalador do Debian. Então, quando você testa e você acha um problema, você pode reportar um bug, que eu vou comentar mais para frente. Você vai aumentar a base de usuários. Obviamente, quanto mais usuários estiverem usando o Debian, isso é bom para a comunidade, isso é bom para a distribuição, porque são mais máquinas rodando e testando o Debian. Você vai aprender a usar uma distribuição GNU Linux, vai ficar familiarizado com essa distribuição e vai, obviamente, ajudar na divulgação. Então, se um colega teu, se alguém da tua família vê você com o notebook usando o Debian, vai perguntar o que é aquele sistema operacional e você vai explicar que é o Debian e vai comentar sobre ele. Essa é uma forma de divulgação. Bom, você pode reportar bugs. A partir do momento que você começou a usar,
você pode reportar bugs. Bugs são problemas que você encontra no sistema e você pode enviar um relatório de bug, um relatório de erros. É bastante importante você enviar esses relatórios, porque à medida que você envia, os desenvolvedores Debian podem trabalhar em cima desse problema, junto com você inclusive, e melhorar a distribuição. Se você quiser realmente enviar um relatório, você acessa debian.org/bugs/reporting. Lá você vai ver umas instruções de como fazer, de como preencher o relatório. Você também pode preencher via terminal. Se você tem conhecimento de usar um terminal no Debian, você vai escrever lá report bug, ele vai abrir lá um passo a passo para você enviar o teu relatório. E também tem uma ferramenta pela interface gráfica chamada report bug-ng. Então, sempre que você encontrar um problema no Debian, nunca deixe de relatar esse problema. Se você não souber como preencher um relatório, você pode pedir ajuda para desenvolvedores Debian, para a comunidade, que o pessoal vai te orientar. Esses bugs eles podem ser de vários níveis. Crítico, grave, sério, importante, normal, menor, ou apenas um desejo. Então, por exemplo, eu gostaria que determinada ferramenta no Debian fosse dessa forma. Gostaria que o Debian tivesse um instalador dessa forma. Então, isso não é um defeito, é um desejo que você tem, que em inglês se chama wishlist, que você pode enviar também. Aqui nesse site tem 7 dicas de como preencher um relatório, um report bug, feito por um desenvolvedor chamado Rafael Herzog, e que vocês podem, está em inglês, mas é bem fácil de entender, vocês podem ler e seguir os passo a passo. O Debian tem um sistema de acompanhamento de bugs, chamado Bug Track System, que quando você envia um relatório, ele vai criar um número, vai criar um ticket, e esse ticket ele vai acompanhar aquele relatório até o fim dele. Vai ficar sempre no histórico daquele relatório. Então você pode saber, você enviou, se um desenvolvedor respondeu aquele teu relatório, se está sendo corrigido aquele problema, enfim, qual o status daquele bug que você enviou. Em debian.org/bugs, você pode consultar o status do teu bug. Eu coloquei um exemplo lá de bugs que foram relatados no GIMP, que é aquela ferramenta para edição gráfica. Então, se você abrir aquele link que tem ali no slide, você vai ver todos os bugs que foram relatados e que ainda estão abertos no GIMP. Se você tiver conhecimento, você pode enviar uma correção para o bug. Isso é chamado um patch. Você envia um patch, mas obviamente você não pode aplicar, porque você não é um desenvolvedor Debian. Mas um desenvolvedor vai pegar aquela tua correção, vai avaliar, e se estiver ok, ele vai aplicar e vai te dar o crédito por ter enviado essa correção. Uma outra forma de contribuir com o Debian é fazendo documentação, escrevendo documentação, como manuais, tutoriais, how-tos e fax. Você pode, se você escreveu no teu blog ou em algum local, ensinando como fazer alguma coisa dentro do Debian, então isso é uma documentação. Você pode cadastrar o teu documento lá para que outras pessoas tenham acesso. Você pode publicar os tutoriais sobre temas técnicos ou não técnicos, do nível básico ou avançado. Pode ser uma publicação escrita num blog, num site, ou pode ser um vídeo, né? Atualmente o pessoal está usando bastante gravações, fazem gravações e publicam no YouTube para que as pessoas consultem ali um passo a passo. Então, se você tem facilidade em fazer vídeos, vai lá, publica um vídeo e divulga. Ou se você prefere escrever da mesma forma, manda para a comunidade poder ler e contribuir. E usar o teu tutorial. Tem vários sites brasileiros com tutoriais, com documentação. O do Heriberto, o do Francisco, que é esse blog.silva.eti.br. O do Heriberto, heriberto.pro.br/blog. Tem o softwarelivre.org/terceiro, que é o site do Antônio Terceiro. Tem o debiandicas.org, debiandicas.com.br. O debianmaníaco.blogspot.com.br. E tem vários outros que vocês pesquisarem aí. Tem sites não focados em Debian,
mas que em algum momento o pessoal publica um texto sobre Debian que vocês também podem consultar. Uma outra forma de contribuir é dando suporte a outros usuários. Então você sabe usar Debian, você tem conhecimento, você pode participar de canais, de grupos, em que as pessoas se ajudam mutuamente para tirar dúvidas. A principal forma é a lista de discussão Debian News em português. Ela está hospedada no servidor de listas oficiais do Debian. E, obviamente, a discussão toda acontece por e-mail. Tem também o canal do IRC, no servidor oficial do Debian, irc.debian.org, no canal Debian-BR. Então, se você costuma usar IRC ou IRC, você entra lá para tirar dúvidas ou solicitar dúvidas também, pedir ajuda, e o pessoal está disposto a te ajudar. Existem outras ferramentas que saem um pouco desse modelo tradicional de IRC e de lista de discussão, que são, por exemplo, os fóruns de discussão. Tem um bastante conhecido que é o fórum debian.com.br. E atualmente começaram a surgir outras ferramentas não oficiais, outros grupos não oficiais, como, por exemplo, grupos no Facebook. Tem um grupo chamado Debian-BR, que é um grupo fechado, mas que você pode entrar. Tem um outro grupo que não tem nome, mas que também é do Debian Brasil, que você pode entrar, ele tem um histórico aberto. E mais recente, tem um grupo no Telegram também, chamado Debian Brasil. Então, se você não gosta de usar e-mails, não gosta de usar IRC, gosta de usar ferramentas mais modernas como redes sociais, tipo Facebook, Telegram, você pode entrar lá e pode usar. Só lembrando que essas ferramentas em redes sociais, elas não são oficiais do Debian. São ferramentas criadas por usuários que foram lá e criaram os grupos e as pessoas podem lá participar. Então não esperem que você tenha uma resposta oficial do Debian nesses grupos. Porque é difícil, por exemplo, ter lá desenvolvedores do Debian em redes sociais, os grupos de redes sociais. Bom, você pode ajudar o Debian fazendo divulgação no teu site, no teu blog, na escola que você estuda ou dá aula, nas universidades e faculdades que você também estuda ou dá aula, e em eventos e congressos, eventos como congressos, fóruns, encontros e tudo mais. Eventos como a Campus Party, então você pode vir e palestrar sobre Debian, por exemplo, se você tem conhecimento sobre isso. Você vai ter uma semana acadêmica na tua faculdade, você pode ir lá e palestrar sobre Debian, falar sobre o Debian. Você pode, sempre que possível, publicar textos no teu site, ou de outras pessoas, para ajudar a divulgar, ou textos teus mesmo, de tua autoria, para ajudar a divulgar o Debian. Você pode usar os perfis nas redes sociais, perfis como no Twitter, no Facebook, no Google+, na rede GNU Social, que é uma rede livre, na rede Pump.io, na rede Diaspora e na rede Hubzilla, várias outras redes livres que você pode criar se você ainda não tem, você pode criar um usuário nessas redes e ajudar a divulgar o Debian. Então, se alguém publica um texto em algum perfil, você vai lá e retuita e encaminha em outras redes sociais. Isso ajuda sempre a divulgar. Ou se você vê um comunicado oficial do Debian nas redes sociais, você pode replicar nas suas redes, nos teus perfis nessas redes. Usar produtos com a logomarca Debian, como camiseta, bottom, caneca. A gente lá em Curitiba, a gente criou uma lojinha, uma loja virtual, né, para vender produtos com a logomarca Debian. E todo o dinheiro arrecadado com essas vendas é revertido na organização de eventos de software livre lá em Curitiba, como, por exemplo, o FreeSol, o Software Freedom Day e a Mini DebConf Curitiba, que já acontece há 2 anos. Eu até trouxe material para vender aqui, vender algumas camisetas, ainda tem um pouco ali, camisetas, botas e chaveiros, e adesivos também. Então, se você compra, você está ajudando a divulgar também, está usando a marca Debian e está contribuindo para a comunidade organizar eventos e outras atividades pelo país. Quem quiser comprar, pode acessar loja.curitibalivre.org.br
Lembrando que a ideia não é ter lucro pessoal com isso, mas ajudar a comunidade de software livre brasileira. Você pode contribuir com o time de publicidade do Debian, chamado de Publicity Team. Então, o Debian tem um time de publicidade oficial, em que a conversa toda rola em inglês, e que eles divulgam notícias sobre o Debian, divulgam as novidades e outras informações de forma oficial. Tem o press release, tem o projeto News de notícias, né? Tem o Debian Bits, que são pequenas notícias publicadas por terceiros. Aliás, notícias publicadas pelo Debian, mas notícias pequenas que são publicadas lá no site. E tem a Micronews, que aí são notícias de terceiros, em que eles publicam no blog do Debian. Tá aí todos os links que você pode acessar. debian.org/news. De vez em quando a tela apaga aqui, por isso que eu olho lá de novo. debian.org/news, debian.org/news/weekly, bits.debian.org e micronews.debian.org. Todos esses sites aí estão com textos em inglês. O time de publicidade mantém alguns perfis em redes sociais abertas, como o Pump.io e o GNU Social. Então vocês podem acessar Identica/Debian e Gitter.se/Debian. O Debian não tem perfil oficiais em redes proprietárias, como Facebook e Twitter. Como eu falei, você pode contribuir escrevendo textos. É necessário saber inglês, porque os textos são publicados em inglês, para as pessoas consultarem no mundo inteiro. Então, se quiser saber como contribuir, acessa lá o link wiki.debian.org/teams/publicity. Se você não quer escrever em inglês, você pode ajudar com notícias em português, acessando lá o nosso site debianbrasil.org.br. E tem uma parte lá que você pode mandar notícias, que a gente vai lá e publica a notícia que você enviar. Ou te dá acesso para você já publicar direto no site. Se você for um contribuidor recorrente, a gente te dá acesso e você pode contribuir diretamente nesse nosso blog brasileiro. Esse blog, obviamente, não é oficial do projeto Debian, mas é um blog mantido por brasileiros, por desenvolvedores brasileiros que contribuem com o Debian. Você pode ajudar também organizando eventos de software livre focados no Debian. Na data que acontece o aniversário do Debian, que é dia 16 de agosto, ou no sábado mais próximo, comunidades do mundo inteiro fazem festas para celebrar o aniversário do Debian. Esse evento é chamado Debian Day, ou Dia do Debian, em que você pode contribuir na sua cidade, você pode organizar na sua cidade. Você pode escrever a sua cidade na wiki.debian.org/debianday. Tem um formuláriozinho que você vai lá e preenche, e que você coloca a tua cidade como local onde vai acontecer um Debian Day. É possível ver várias cidades no mundo inteiro que vão organizar. Lembrando que não precisa ser um evento grande. Pode ser um evento como palestras e oficinas, mas pode ser apenas um encontro num bar, ou numa pizzaria, ou num restaurante, para a comunidade se encontrar e celebrar o aniversário do Debian. Então não fiquem com receio de, eu tenho que fazer um evento grande, com várias palestras. Não precisa ser assim. É um encontro para celebrar realmente o aniversário do Debian. Esse ano a gente vai ter o lançamento da versão 9 do Debian. Eu coloquei ali provavelmente, mas não é mais provavelmente, é de certeza. Então, amanhã será lançado a nova versão do Debian, chamada a versão Stretch, que tem como logo, como mascote, o polvo de borracha do desenho Toy Story. E essa é a versão 9. Então, não dá tempo, né, de organizar uma festa de lançamento na sua cidade, porque a gente está aqui na Campus Party. Mas amanhã, se vocês puderem ajudar a celebrar o lançamento da versão 9, a gente vai estar aqui na bancada. Quem quiser vir tirar foto no banner ali, publicar nas redes sociais, enfim, vocês podem acompanhar durante todo o dia o lançamento da versão 9 do Debian.
Como eu comentei aqui, esse slide é comentando que eu falei de que não precisa ser um evento grande, pode ser apenas um encontro na pizzaria, ou no restaurante, ou no bar. Enfim, encontrar o pessoal para celebrar tanto o aniversário do Debian como o lançamento da versão nova. Se você tem conhecimento, se você sabe produzir material gráfico, se você tem habilidade para isso, você pode produzir material gráfico e disponibilizar para a comunidade utilizar. Desde ícones, desenhos para camisetas, logos, mascotes, wallpapers, né, papel de parede. Se você gosta de desenhar, gosta de fazer gráfico, você pode produzir o material e enviar para o site collab.debian.net, que é um repositório de material gráfico que é mantido por um colega nosso brasileiro chamado Valécio. Você cria lá o teu usuário, cria a tua página e você pode enviar o material que você quiser. O Valécio, ele que fez o material, o desenho, né, o layout, a identidade visual da versão Easy do Debian, porque toda vez que vai ser lançada uma nova versão, há um concurso para a escolha do visual, da identidade visual da nova versão. Então, na época do lançamento da versão da versão Squeeze, quem ganhou foi um brasileiro, foi o Valécio. Então, também, se você tem habilidade, você pode ir lá e participar, enviar a tua proposta de identidade visual para a nova versão do Debian. Por último, você pode contribuir com tradução. Essa talvez seja a forma como diria, não mais útil, mas que há um impacto grande para quem ajuda. Todas as formas de contribuir são importantes, mas a tradução tem uma importância especial porque ajuda a que pessoas que não têm conhecimento em inglês possam acessar o Debian em português. E também a maioria dos desenvolvedores brasileiros que se tornaram desenvolvedores oficiais, eles estão no grupo de tradução. A página brasileira do time de tradução é a wiki.debian.org/brasil/traduzir, onde lá tem várias instruções detalhadas sobre como você pode contribuir na tradução do inglês para o português. Uma forma de contribuir é traduzindo a descrição de pacotes, que se chama Debian Description Translate Packages. Então, todo o pacote do Debian, ele explica lá o que é aquele pacote, o que aquele programa faz. Então, você pode traduzir essa descrição. A descrição é sempre obrigatoriamente escrita em inglês pelo empacotador. Então, você pega aquele pacote, pega aquele texto, ajuda a traduzir e o empacotador incorpora aquela tradução ao pacote. Então, você passa a ser um contribuidor oficial em tradução. Existe uma ferramenta online que você pode acessar para traduzir. Você não precisa instalar nada no teu computador, você acessa a ferramenta online e você vai lá, eu vou mostrar depois aqui como é bastante simples de acessar. Você pode traduzir o instalador do Debian, que atualmente está 100% traduzido. Então, por enquanto, não há necessidade, mas no futuro pode haver. Você pode ajudar a traduzir modelos DebConf, que são arquivos do tipo POT. Alguns pacotes, quando você vai instalar, ele tem algumas orientações, um passo a passo do que está sendo configurado, instalado. Então, esse passo a passo, ele vem em inglês, então o pessoal traduz para o português para facilitar a instalação. Você pode ajudar a traduzir as páginas MAN, que são as páginas manuais. Então, também todo empacotador, quase todo software, quase todo pacote, tem que ter um manual, tem que ter um manual de instruções do pacote, que está em inglês e que você pode contribuir na tradução para o português. As páginas web, então você pode ajudar a traduzir o site oficial do Debian. Para aqui também, normalmente o site é a primeira porta de entrada para os usuários. Então, quanto mais informação tiver em português, melhor para que as pessoas possam acessar facilmente o Debian. Eu contribuo nessa parte de tradução do site e é bastante tranquilo de fazer também. Para fazer a tradução,
dos arquivos POT das páginas web, existe um passo a passo que está lá no site ensinando como é que faz. Mas basicamente você tem que mandar um e-mail, toda a interação aqui é feita por e-mail, em que você avisa que você tem intenção de traduzir um pacote. Se ninguém comentar nada, você traduz o pacote, traduz aquele arquivo, traduz a página, né, por exemplo. E você envia novamente a tradução para que alguém faça uma revisão da tua tradução. Então você nunca traduz e vai para o site diretamente. Sempre traduz e vai para alguém revisar antes. Então alguém traduz, se teve alterações você vai fazer as correções. Se não teve, você faz uma última chamada para revisão. Se ninguém revisou, tá ok para ir para o site. Então o pessoal que tem autorização, que tem acesso ao repositório do site, eles fazem um upload do arquivo que você traduziu lá para o site, e daí sim vai estar a partir dali traduzido. Então tem todo um passo a passo que pode parecer complicado na descrição, eu falando assim, mas que se você fizer na prática, as pessoas vão te ajudar a fazer. Então se você fizer algo errado, as pessoas vão te ajudar a corrigir. E depois, com o tempo, você vai ter prática nisso e com certeza você não vai errar, não vai se bater mais. Eu, quando comecei, eu errei, eu fiz algumas bobagens. Aí o pessoal falou, não é dessa forma. Primeiro você tem que mandar um e-mail assim e tal. Então, com paciência e boa vontade, você consegue seguir o passo a passo corretamente. Se você acessar esse site que está ali, você pode ver os status das traduções. Então, tem traduções que estão sendo feitas, estão esperando revisão. Tem traduções que já estão revisadas e falta o ok final. Então, a gente vai ver lá que tem várias coisas pendentes para serem aprovadas ou revisadas. Tem uma palestra do Adriano Rafael Gomes, que foi feita no FISLI do ano passado, o Fórum Internacional Software Livre, em que é um vídeo que ele ensina um passo a passo de como você fazer a tradução para o Debian. Então, são 50 minutos ele ensinando com mais detalhes a fazer um passo a passo da tradução. Muito mais aprofundado do que eu estou falando aqui, né? Bom, como eu comentei, amanhã é o lançamento da versão 9 do Debian, a versão Stretch, que até hoje, né, é a versão Testing, mas que amanhã vai passar a ser a versão Stable, a versão estável. Antes de eu entrar para perguntas, eu vou mostrar rapidamente alguns links ali. Aqui está os meus perfis das redes sociais e o meu e-mail. Mas antes eu queria só mostrar alguns links rapidinho. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar esse aqui, está pequeno. Então aqui, por exemplo, aqui é a minha página de contribuidor. Então se vocês começarem a contribuir com o Debian oficialmente, vai estar registrado lá tudo que vocês fizeram ao longo do tempo. Então ali fala de tradução, fala que eu ajudei no tema de publicidade, fala que eu reportei bug e tudo mais. Então o Debian mantém esse registro do que cada pessoa está fazendo. Se você quiser se tornar um desenvolvedor oficial, o pessoal vai olhar aqui se realmente você é um contribuidor para o Debian. Aqui, como eu comentei, tem os links para virar DM ou DD. Eu não vou entrar, mas aqui eu queria entrar nesse site que tem os tutoriais do Heriberto. Então aqui tem os slides, aqui tem os vídeos. Cadê os vídeos? Aqui. Então, por exemplo, se você clicar lá no YouTube, o Heriberto vai estar mostrando um passo a passo de como se tornar um empacotador no Debian. É bem legal. Então tá lá ele mostrando o terminal dele, ele executando lá tudo que... Não dá para ver muito bem aí a resolução, mas em casa você consegue ver bem a resolução, os vídeos do empacotamento que o Heriberto faz. Das várias formas de empacotamento que o Heriberto faz.
Aqui tem a... Não sei se está atualizado já essa página. Aqui é aquela página que eu falei que é legal de você acessar, ainda não está atualizado, mas você vai poder, a partir de amanhã, entrar aqui e baixar já diretamente a versão Stretch, a versão 9 do Debian. Aqui a parte de bugs, eu queria mostrar o bug do GIMP. A página de bugs do GIMP. Então aqui são todos os bugs que estão abertos para o GIMP no Debian. Então tem de vários níveis, né? Tem importante, normal. Eu esqueci de comentar que se um bug for classificado como crítico ou severo, a distribuição não é lançada. Se for um pacote que seja importante para o Debian, para o lançamento do Debian, a versão nova do Debian não é lançada até que aquele bug esteja resolvido. Então, o bug crítico e severo, em alguns pacotes do Debian, eles travam o lançamento. Então, os desenvolvedores focam o trabalho em resolver aqueles bugs críticos e severos, para que depois que eles estejam resolvidos, possa sair uma nova versão do Debian. Então, aqui temos vários bugs abertos para o GIMP, com a numeração deles. Então, aqui, entrando num relatório qualquer, essa pessoa abriu o bug lá em 2004, ele até agora não foi fechado. Talvez não seja um bug muito importante. E aqui ele descreve, e aqui tem um acompanhamento do que está sendo feito em relação a ele. Deixa eu ver o que dá para mostrar mais. Aqui a página do time de publicidade. Aqui é a página Wiki, né, explicando como é que você pode contribuir para o time de publicidade, como que você pode, quais redes você pode acessar, onde que as coisas são publicadas. Então, por exemplo, nesses dias que antecedem ao lançamento da nova versão do Debian, o time de publicidade está muito ativo, porque eles têm que preparar as notícias sobre o lançamento, a release notes, as notas de lançamento. Então, o pessoal está bastante ativo, está correndo bastante nesses dias, e já fecharam o texto oficial. Aqui é o nosso blog brasileiro, né, com informações sobre o que a gente tem feito aqui no Brasil. Tudo aqui está em português, obviamente. Aqui as cidades que estão cadastradas para o Debian Day, que vai ser em agosto, em 2017. Então, por enquanto, só tem Curitiba, mas o pessoal vai lá se cadastrando ainda. Aqui tem as cidades que vão comemorar amanhã o lançamento da versão nova do Debian. Tem 41 cidades. Então, Austrália, Bolívia, Brasil, tem várias cidades. Canadá e por aí vai. Você pode ver, consultar as cidades que vão comemorar o lançamento do Debian. Aqui é aquele site do Colab, que você pode enviar material gráfico. Então, aqui vocês vão achar vários materiais produzidos por outras pessoas. Acho que a imagem, acho que é aqui na galeria de imagem. Então, obviamente, se você produzir o material e mandar para lá, você está dando acesso, porque as pessoas, tem que ser um material livre, né, que tem a licença livre, que as pessoas podem contribuir com o teu projeto, podem utilizar o teu material, alterar e tudo mais. Então é importante sempre permitir que as pessoas alterem aquilo que você faz. Por último, eu só queria mostrar aqui essa página de tradução das descrições do pacote. Como eu falei, ela é online, você não precisa instalar nada no teu computador. Então aqui tem os pacotes que têm prioridade de tradução. As páginas que estão pendentes para revisões, os pacotes as traduções que estão pendentes para revisões. Então, tem 99 pacotes pendentes. Então, por exemplo, vamos entrar em um aqui, um pacote chamado Drácula. Então, aqui tem dizendo o que ele é, ele em inglês, e abaixo a tradução dele. E vocês podem ver que o Lenhário já fez uma revisão com alteração. Então, é bastante fácil utilizar em modo na web mesmo. Você faz o login, cria um usuário, faz o login.
acesse e contribui na página mesmo, sem precisar instalar nada. Se você quer ajudar, mas não tem conhecimento de começar a escrever, você pode revisar traduções. O pessoal comenta que revisar traduções é mais fácil do que você começar uma tradução do zero. Então você pode acessar lá e revisar. Então é isso. Espero que vocês podem... Eu vou disponibilizar o slide na minha página e também no debianbrasil.org.br/apresentações. Então vocês podem entrar lá, baixar o slide e clicar nos links lá para ver com mais detalhes qualquer dúvida. Tem uns 5 minutinhos aí. Alguém tem alguma dúvida? Tem um microfone? Microfone? Qual a pergunta? Lá. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. Para ajudar, então, a divulgar essa distribuição, o que a gente pode citar de vantagens, então, da distribuição do Debian, né? Porque muita gente usa o Windows, né? E até mesmo quem usa software livre, né? Prefere o Ubuntu, né? No caso. O que a gente pode, então, estar citando de vantagem para as pessoas para ela estar usando a distribuição Debian? Bom, primeiro, para usar uma distribuição GNU Linux em geral, seja ela qual for, a vantagem é estabilidade, segurança e principalmente a liberdade que você tem de usar o sistema. Você pode usar uma distribuição Linux em qualquer computador, em qualquer local, em casa, no trabalho, na faculdade, não há restrição de uso. Se você tem conhecimento, você pode alterar um software livre, ou uma distribuição, ou os pacotes que vêm na distribuição. Então, toda essa liberdade do software livre está em qualquer distribuição GNU Linux. Em relação ao Debian especificamente, o Debian é a segunda distribuição mais antiga do mundo. Ela só veio depois do Slackware, e ela é feita por comunidade, de forma comunitária, por pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, não há uma empresa administrando o Debian. Não há uma empresa que seja dona do Debian, como é o caso do Ubuntu. O Ubuntu pertence à Canonical, então todo desenvolvimento do Debian é orientado por aquilo que a Canonical quer ou não quer fazer. Apesar que eles aceitam contribuições de pessoas voluntárias, mas há sempre uma empresa ali cuidando do que pode e o que não pode. O Debian, então, é feito de forma comunitária, com pessoas ao redor do mundo inteiro. Ele é o maior projeto de software livre do mundo e de certa forma, você ser um contribuidor oficial Debian, você tem um status dentro da comunidade de software livre. As pessoas te olham de forma um pouco diferente quando você fala, eu sou um desenvolvedor oficial, eu sou um contribuidor para o Debian, porque as pessoas sabem que o Debian só aceita contribuições, especialmente na parte de empacotamento, se a pessoa for realmente boa, for tecnicamente boa. Então, quando um contribuidor é aceito como desenvolvedor oficial, é porque realmente ele tem várias habilidades que a comunidade Debian aprova e dá o aval de que ele pode contribuir. A principal vantagem de usar o Debian é que ele é uma distribuição realmente livre, no sentido de não ter uma empresa. Ela aceita contribuições de qualquer pessoa. Ela é uma meritocracia. Então, se você contribui e você merece participar da comunidade devido às suas contribuições, você vai ser bem aceito, vai poder participar e tudo mais. Beleza? Lembrando que o Ubuntu deriva do Debian, né? Então, tudo o que o Ubuntu faz, eles aproveitam do que é desenvolvido no Debian e aproveitam lá na distribuição. Então, o que o pessoal fala, que a gente comenta, é que o Debian é a distribuição mãe de várias outras distribuições. Beleza? Mas a última pergunta. Se for rapidinho, dá tempo de responder. Bom dia. Bom dia. Eu já trabalhei com várias versões do Linux. Eu queria saber se o Debian tem alguma versão estável que trabalha com cache HTTPS. Alguma coisa, nem que não esteja pronta, alguma coisa que está em andamento. Antes da tua pergunta, eu sugiro, para todos na verdade, que quando citar uma distribuição Linux, tente se referir sempre à distribuição GNU Linux, para poder dar o crédito ao projeto GNU, que é quem começou o projeto de software livre. Então é sempre legal citar uma distribuição GNU Linux.
Para ser sincero, eu não tenho conhecimento dessa parte, para ser bem sincero. Sobre essa parte que você falou de cache e tal, não tenho conhecimento. Oi? Ah, o Squid. Na versão estável, eles sempre usam a versão estável do Squid. Você dá uma acessada lá, baixa, ele já não tem nenhum... eu imagino que não tem nenhum bug crítico no Squid dentro do Debian, então vale a pena utilizar. É rápido? Última pergunta. Bom, o cara tomou meu tempo um pouquinho. Tá bom. Pessoal, agradecer a todas que vieram, que assistiram, todo mundo que está assistindo online também. Eu vou colocar no meu site, phls.com.br e no debianbrasil.org.br. O meu site está ali. Ah, não está o site. Mas eu coloco phls.com.br ou no debianbrasil.org.br. Okay? Obrigado a todos que vieram, obrigado a todos que assistiram.